Menina incrível faz gesto tocante e recebe surpresa transformadora em 3 dias. O que foi revelado, Ana sempre teve um brilho especial. Com seu sorriso radiante, ela iluminava até os dias mais nublados da pequena cidade onde morava. Com apenas 16 anos, ela era a força que movia sua avó enferma, a matriarca da família, que havia ensinado a Ana a valorizar as pequenas coisas da vida. Mesmo em meio a dificuldades financeiras, Ana não deixava que a tristeza a atingisse, encontrando sempre motivos para sorrir. Quando o Natal se aproximava, algo dentro dela pulsava ainda mais forte. Ela sentia a necessidade de fazer algo especial, não apenas para sua avó, mas para toda a comunidade que tanto a acolhia. Com a prática de ir porta a porta, ela se propôs a organizar uma campanha para arrecadar alimentos e brinquedos. O que começou como um gesto simples logo se transformou em uma missão. Em pouco tempo, amigos e vizinhos se uniram a ela. Contudo, não faltaram críticas. "É só a menina da roça", algumas vozes sussurravam. Mas Ana não se deixava desanimar. Seu coração pulsava de determinação, e ela decidiu que sua missão era mais forte do que qualquer comentário negativo. Até que um dia, em uma visita à cidade, um investidor social escutou sobre seu trabalho. Em questão de dias, ele ofereceu apoio financeiro e logístico. Era a chance que Ana havia sonhado, mas em casa a situação não era tão simples. Sua mãe, cansada e angustiada com as dificuldades diárias, não conseguia entender por que Ana se dedicava tanto a algo que parecia menos importante na sua visão. As discussões aumentavam, e Ana se via dividida. O sentimento de culpa consumia, enquanto seu desejo de ajudar crescendo dentro dela. Com o coração partido, ela pensou em desistir. Mas um pensamento a manteve firme: e se a alegria que ela tanto ansiava pudesse fazer bem para todos? A véspera do evento chegou e o clima em casa tornou-se insustentável. Com lágrimas nos olhos, Ana decidiu que precisava de um gesto de reconciliação. Ela se sentou com sua mãe, e as confidências aconteceram. Foram minutos que pareceram horas. Entre pausas pesadas, a mãe compartilhou sacrifícios e tristezas. Ana, por sua vez, revelou seu sonho de um mundo melhor para ela, para a avó, para todos. A conversa trouxe à tona verdades ocultas que mudariam a dinâmica de amor entre elas. Enquanto a cidade se preparava para o evento, Ana começou a se sentir mais forte. Ela percebeu que sua luz não poderia ser apagada. Mas o dia se aproximava e ela ainda se carregava de incertezas. O que aconteceria no dia do evento? E, mais importante, como sua relação com a mãe se transformaria? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O que estava por vir era um grande ponto de virada. Ana tinha desafios pela frente e a transformação estava a um passo de acontecer. O coração dela palpitava com esperança, enquanto a comunidade aguardava o evento. O que seria revelado nos próximos dias mudaria tudo. O grande dia finalmente chegou. O sol despontou timidamente no horizonte, banhando a cidade em um tom dourado que parecia prometer magia. Ana acordou com o coração acelerado, um misto de ansiedade e excitação. Com um rápido olhar para sua avó, que dormia tranquila, ela se lembrou do porquê de tudo aquilo. Era por elas, por aquela comunidade que sempre a abraçou, que ela estava disposta a lutar. Assim que chegou ao espaço alugado para o evento, um ar de expectativa pairava. Mesas decoradas, banners coloridos e um cheiro delicioso de comida caseira preenchiam o local. Os vizinhos começavam a chegar, alguns trazendo brinquedos e alimentos, outros apenas com as mãos vazias e sorrisos calorosos. Ana sorriu em retribuição, seu entusiasmo renovando-se a cada novo rosto conhecido que entrava. Mas no fundo de seu coração, a presença de sua mãe ainda pesava. Ela esperava que,
Após a conversa emocionante que tiveram na véspera, sua mãe a surpreendesse e chegasse para apoiá-la. Porém, a cada minuto que passava, essa esperança se transformava em um nó de frustração. O que a impedia de estar ali? O evento começou com uma música animada e as vozes da comunidade se unindo em um canto contagiante. Ana sentiu um calor especial naquele momento. Ela estava no centro de tudo, seu sorriso sendo refletido em cada um dos presentes. Mas a falta de sua mãe era uma sombra que não a deixava em paz. O que teria acontecido? Quando o sol se pôs, a atmosfera se tornou ainda mais mágica. Crianças riam, adultos conversavam e o espírito natalino preenchia o ar. Ana percebeu que sua noite estava prestes a ser ainda mais especial. Para sua surpresa, o investidor social apareceu. Ele anunciou que a comunidade seria beneficiada com um projeto de revitalização, algo que poderia proporcionar oportunidades e melhorias para todos. Aplaudido e interrompido por gritos de alegria, Ana sentiu suas pernas tremendo de emoção. O sonho que ela plantou com tanto carinho estava se concretizando. No entanto, sua satisfação foi ofuscada por um pensamento inquietante. Será que sua mãe perceberia que, por trás de cada risada, havia um coração que ainda ansiava por uma conexão? Enquanto a noite avançava, uma figura familiar se aproximou. O coração de Ana disparou. Era sua mãe, com lágrimas nos olhos. Desculpe por não estar aqui antes, ela disse com a voz trêmula, mas firme. Eu percebi como tudo isso é importante para você. Quero ajudar. Ana sentiu uma onda de emoções invadir seu peito. O reencontro foi intenso, como se durante todos aqueles meses, uma barreira invisível tinha sido quebrada. Com um abraço apertado, as duas mulheres se entreolharam. Havia perdão no ar, um novo começo. Mas, em meio à alegria, Ana não pôde deixar de se questionar, seria essa nova fase duradoura? As dificuldades que ainda os cercavam não desapareceriam tão rapidamente, a música ecoava enquanto os convidados se divertiam, mas a mente de Ana permanecia ocupada. Algo dentro dela sussurrava que a transformação estava apenas começando e que os maiores desafios estavam por vir. A comunidade se uniria novamente, mas quem estava realmente vindo para ajudar? Esse evento poderia ser o início de muito mais. Ana sentiu seu coração vibrar com intensidade enquanto observava a alegria ao seu redor. Aquela noite mágica parecia prometer mudanças não apenas para a comunidade, mas para ela e para sua relação com a mãe. No entanto, um desconforto persistia, uma inquietude que a lembrava das lutas ainda por vir. No dia seguinte, os ecos da comemoração ainda dançavam em sua mente. A luz do sol filtrava-se pelas janelas da cozinha enquanto ela preparava um café forte, seu ritual de cada manhã. A avó acordou com um sorriso, os olhos brilhando, e logo as duas estavam imersas em histórias da infância de Ana, risadas e lembranças. O amor familiar sempre tinha sido um refúgio seguro, mas Ana sabia que precisava ir além daquela proteção. Com um nó na garganta, ela decidiu tomar a iniciativa. Vó, e se a gente ajudasse mais pessoas além da nossa comunidade? Seria legal expandir isso, fazer algo maior, sugeriu, os olhos se iluminando com a ideia. A avó, admirando a determinação da neta, concordou. Você sempre teve esse brilho. Vamos lá. O que você tem em mente? Ana percebeu que a revitalização era apenas o começo. Sua mente fervilhava de ideias sobre projetos que poderiam unir ainda mais as pessoas, como oficinas de aprendizado e eventos culturais que valorizassem a comunidade. Antes que pudesse se perder nos pensamentos, um barulho conhecido veio da porta. Era sua mãe, trazendo uma sacola cheia de panetones caseiros, um símbolo do recomeço. Mãe! Você veio, exclamou Ana, e o coração disparou enquanto ela correu para abraçar a mãe. Estava pensando em como podemos ajudar todos juntos. O que você acha de fazer isso em família? A mãe sorriu, mas havia uma sombra no olhar dela, uma hesitação que Ana não conseguia ignorar. Vou fazer todo o possível para ajudar, Ana. Mas preciso de tempo, ainda preciso resolver algumas coisas. O coração de Ana apertou. Uma parte dela queria que tudo estivesse resolvido, mas outra entendia que o processo deles ainda era delicado.
Um misto de ansiedade e esperança tomou conta dela. E assim, juntas, decidiram planejar um novo evento. Elas se reuniram para desenhar o que seria um festival comunitário. A cada ideia compartilhada, Ana sentia o peso diminuindo um pouco mais, mas o medo do futuro ainda assombrava sua mente. E se sua mãe não conseguisse estar ali quando mais precisassem? O dia do festival se aproximava e as palavras de Ana ecoavam em sua mente. Era hora de agir, de criar uma corrente de amor e compaixão. A comunidade ficou animada com a novidade, as ideias fervilhavam e, finalmente, todos se uniram para fazer o festival acontecer. Entre risadas e planos, Rosa, uma vizinha idosa muito querida, apareceu ao lado delas, com um olhar preocupado. Meninas, tem algo que precisam saber. Ana virou-se, percebendo que aquela expressão no rosto de Rosa poderia revelar algo importante. O coração acelerou, perguntas fervilhando em sua mente. O que poderia mudar tudo em tão pouco tempo? O festival realmente traria a união que tanto almejavam? O que Rosa tinha a dizer poderia mudar a trajetória que elas estavam trilhando. Os olhos de Ana brilharam com uma mistura de esperança e apreensão, enquanto acompanhava Rosa até um canto mais reservado, onde poderiam falar à vontade. O que você quer nos contar? Ana perguntou, quase em um sussurro, sentindo que a resposta poderia ser o início de uma nova jornada. Rosa respirou fundo, como se as palavras que estava prestes a dizer fossem mais pesadas do que o normal. Ana, querida, há algo acontecendo na vizinhança. Algumas pessoas estão pensando em fechar o espaço do nosso festival. Eles acham que pode incomodar outros moradores e, enfim, há uma reunião proposta para discutir isso. O chão pareceu vacilar sob os pés de Ana. O festival era a oportunidade que tinham de unir a comunidade, e isso poderia acabar antes mesmo de começar? O quê? Como assim, Rosa? Estamos a semanas de realizar algo que pode mudar nossas vidas. A expressão de Rosa se suavizou. Eu sei, querida, eu sei. Mas precisamos reunir apoio. Eu vim aqui porque confio em você e na sua mãe. Vocês são a força que nossa comunidade precisa. Se for preciso, podemos ir de porta em porta, fazer uma petição. Ana sentiu uma chama de determinação crescendo dentro dela. Olhou para Rosa, viu a força naquelas mãos calejadas e na voz do povo. Você está certa. Não podemos deixar que o medo vença. Vamos mobilizar todos, fazer barulho sobre o que queremos. Com um fervor renovado, Ana voltou à cozinha, onde sua mãe e avó ainda planejavam os detalhes do evento. Mãe! Vó! Temos um problema, mas tem solução. Precisamos agir agora. Rosa disse que algumas pessoas querem cancelar o festival. Vamos fazer uma reunião, juntar todos e mostrar que essa ideia é maior que nós. A avó assentiu, e o olhar da mãe começou a brilhar com a mesma luz que iluminava o coração de Ana. Você tem razão, querida. Devemos nos unir e mostrar que a comunidade não só apoia o festival, como precisa dele. As horas seguintes foram uma correria. Ana, sua mãe e a avó fizeram cartazes, divulgaram nas redes sociais e foram de casa em casa convidando todos para a reunião que seria feita na praça da comunidade. Cada retorno positivo aumentava a confiança de Ana. O desespero se transformava em esperança, e as pessoas pareciam prontas para lutar por algo que amavam. Na noite anterior à reunião, Ana não conseguia dormir. A expectativa e o medo se misturavam, criando um turbilhão em seu estômago. Ela pensou na relação com sua mãe, nas histórias que compartilhavam e no esforço que estavam fazendo juntas. O festival era mais do que um evento, era a chance de mostrar que eram uma família unida, apesar das dificuldades. Finalmente, chegou o dia da reunião. A praça estava lotada. Ana sentiu um frio na barriga ao ver rostos conhecidos, vizinhos, amigos que vieram apoiar o festival. O murmúrio começou a se acalmar quando ela subiu em uma pequena caixa de madeira para falar. Obrigado a todos por estarem aqui hoje. O que estamos prestes a fazer é muito mais importante do que um festival. É um passo para a união. Precisamos mostrar à cidade que estamos juntos e que nossa voz é forte. As palmas e gritos de apoio a encorajaram a continuar, e ela pode ver sua mãe e avó sorrindo em meio à multidão. Mas mal sabia Ana que,
Enquanto isso acontecia, uma presença observava de longe, alguém que poderia mudar tudo mais uma vez. Uma figura conhecida, mas que há muito tempo não aparecia. E o coração dela pulsou com uma mistura de medo e expectativa ao notar aquele rosto. Que essa pessoa queria? Um reencontro poderia virar tudo de cabeça para baixo novamente. Ana respirou fundo, lutando contra a avalanche de emoções que a invadia ao ver o rosto familiar. Era como se o tempo tivesse parado. Aquela pessoa, Gabriel, seu antigo amigo de infância, parecia ter voltado do nada, e a lembrança de tantas risadas compartilhadas e segredos confidenciais fez seu coração acelerar. Mas naquele momento, a tensão na praça era palpável. Ele estava ali, e Ana desejava que tudo fosse mais simples. Gabriel avançou pela multidão, seus olhos procurando os dela. Ana se sentiu como se estivesse prestes a afundar em um mar de lembranças. A última vez que o viu, ele tinha partido para uma nova cidade, buscando novos desafios. Que destino o havia trazido de volta agora? Olá, Ana. A voz dele, familiar, desencadeou um turbilhão de lembranças. Eu ouvi sobre o festival e decidi que precisava estar aqui. Oi, Gabriel. A voz dela saiu quase como um sussurro, lucidez escapando dela. Eu não sabia que você voltaria. Ele sorriu, mas havia um brilho em seus olhos que Ana não conseguia decifrar. Eu não podia deixar a história de uma comunidade linda como a sua passar sem fazer algo. Podemos falar depois? Ela sentiu, sentindo o peso da situação. A reunião era crucial, mas sua mente pulava entre o trabalho que precisavam fazer juntos e o que poderia ter sido com Gabriel. Depois de um breve momento de desconexão, ela voltou a se concentrar no que estava à sua frente. A assembleia começou. Ana apresentou os desafios que o festival estava enfrentando. As palavras dela reverberavam através da praça, um hino à união e à esperança. Havia um entusiasmo contagiante, pessoas levantando cartazes, cantando e apoiando-se mutuamente. Ana sentiu o coração aquecer ao perceber que aquela luta era maior do que suas preocupações pessoais. Por mais que a energia fosse vibrante, a presença de Gabriel na multidão inadvertidamente tirava sua concentração. Cada vez que ela olhava em sua direção, se lembrava das promessas feitas na infância, dos planos de construir uma cidade justa e acolhedora. As palavras ressoavam em sua mente, mas o festival precisava dela agora. Quando a reunião ficou mais acalorada e o conselho da cidade foi representado, Ana pediu para que cada morador compartilhasse suas experiências e suas esperanças. As histórias fluíam como um rio de amor e memórias, cada um revelando o valor que o festival traria para todos. O sentimento de comunidade estava no ar, pulsando forte, e Ana se permitiu sorrir, animada com a força que emergia. Enquanto as pessoas falavam, Ana viu a expressão de Gabriel mudar. Ele estava ouvindo com atenção a cada história, seu olhar fixo e admirado. O que estava acontecendo com ele? Ela esperava que ele falasse, que se juntasse à luta, mas ele permanecia concentrado. Foi quando a voz de Ana se levantou. Embora sua voz fosse baixa, a sabedoria e a sinceridade cortaram o silêncio. Há muitos anos, nossa comunidade se uniu em tempos difíceis. Isso é sobre nós. Este festival é nosso. Devemos defendê-lo. As palmas se levantaram, e a multidão aplaudiu, sentindo a força daquelas palavras. No entanto, Ana não teve tempo para respirar. Antes que pudesse processar tudo, Gabriel se levantou, e a multidão se silenciou instantaneamente. Desculpe, mas preciso falar, ele começou. Sei que muitos de vocês estão animados, e eu também quero o festival. Mas eu sou alguém que desafiou tudo isso antes, e tenho um pensamento. Olhando para tudo isso, eu só consigo pensar. O coração de Ana disparou. O que ele iria revelar? A tensão na praça estava mais intensa do que nunca. E o que aquela interação entre eles poderia desencadear? Ela se preparou para ouvir cada palavra, sem saber que Gabriel era a chave para uma mudança ainda maior. Gabriel hesitou por um momento, como se as palavras estivessem pesadas na língua. O olhar apaixonado da multidão o encorajava, mas Ana sentiu o seu próprio coração empurrar a garganta. O que ele tinha para dizer poderia mudar tudo. Eu retornei porque acredito que podemos criar algo incrível aqui, mas a voz dele se elevou,
e a multidão se inclinou para a frente. É preciso lembrar que um festival não é apenas uma festa. É um símbolo de unidade, um grito por mudança e, às vezes, um alerta sobre o que realmente precisamos enfrentar. Ana não sabia se ficava aliviada ou preocupada. O que Gabriel sabia que a comunidade não estava vendo? Vivemos em tempos difíceis, ele continuou. E é bom ter esse momento de celebração, mas eu vi de perto o que acontece quando as pessoas desviam o olhar dos problemas que os cercam. Eu me perdi em uma cidade cheia de promessas não cumpridas. O festival pode ser um começo, mas devemos estar cientes de que temos que nos unir de verdade, não apenas por um dia. As palavras dele caíram como gotas de água em uma panela quente, fazendo borbulhar a tensão que já existia. Ana viu os rostos se contorcendo em reflexões, e algumas pessoas sussurraram, inquietas, enquanto outras se davam conta da profundidade do que estava sendo dito. Ela não queria que Gabriel dissesse isso. Não naquele momento. Mas, ao olhar ao redor, viu que muitos estavam começando a entender. O festival precisava ser mais do que um evento pontual, tinha que se tornar um movimento duradouro. É hora de lembrarmos quem somos e de que somos mais fortes juntos. Ele olhou para Ana, e novamente a conexão entre eles se intensificou. Precisamos de líderes dispostos a convidar os outros a se tornarem parte disso. Estou aqui para ser um deles, se vocês me deixarem. Ana sentiu seu coração acelerar, mas também uma onda de medo. O que ele estava propondo? E se ela não conseguisse conduzir a comunidade? Mas naquela cena, entre palavras e olhares, havia uma energia palpável, um desejo de mudança que começava a tomar forma. As palmas começaram a se espalhar pela praça, uma onda de apoio ao discurso de Gabriel enquanto ele terminava, com uma paixão genuína. A multidão se uniu, as vozes começaram a ecoar forte. Sim. Nós somos um. No instante em que as palmas cessaram, Gabriel olhou diretamente para Ana e perguntou, você está comigo? Ana hesitou. Tantas emoções correram dentro dela, a dúvida, o desejo de voltar a acreditar na amizade que um dia tiveram, e a responsabilidade de liderar a comunidade. Será que tinha coragem para isso? Sim, ela respondeu finalmente, a voz firme. Todos nós podemos fazer a diferença. Vamos ser a mudança juntos. As pessoas ao redor se animaram, e uma energia nova tomou conta da praça. Gabriel estava certo, eles precisavam se unir. O festival não poderia ser apenas um evento, tinha que ser o ponto de partida para algo maior. Mais, enquanto a multidão celebrava aquela nova determinação, uma parte de Ana ainda lutava. O que realmente significava ter Gabriel ao seu lado? E como eles poderiam unir o que havia sido perdido? Os rostos ao seu redor estavam cheios de esperança, e, pela primeira vez em muito tempo, Ana se sentiu arrebatada por um turbilhão de possibilidades. Mas, antes que pudesse conseguir articular os pensamentos que giravam em sua cabeça, uma mensagem surgiu em seu celular. Quando Ana olhou, o sorriso em seu rosto desapareceu ao ver o nome que a aguardava na tela. Era um aviso que poderia mudar tudo de novo. Quando finalmente decidiu abrir a mensagem, seu coração disparou. O que ela descobriria poderia revirar sua nova esperança de um futuro ao lado de Gabriel. Ana sentiu o impacto daquela mensagem como se fosse um soco no estômago. O nome que ela reconheceu imediatamente a fez hesitar. Miguel. O antigo amor que parecia nunca ter desaparecido completamente, mesmo com o tempo e a distância entre eles. A mensagem, aparentemente simples, também trazia a semente da incerteza. Com a mão trêmula, ela clicou para abrir. Palavras ávidas surgiram na tela. Oi, Ana, precisamos conversar. Estou de volta à cidade e tenho algo importante para te contar. O coração de Ana disparou. O que Miguel poderia ter a dizer que poderia mudar tudo novamente? E por que agora, exatamente no momento em que as coisas pareciam finalmente tomar um rumo positivo com Gabriel, ela olhou para Gabriel, que ainda conversava animadamente com os membros da comunidade, seu jeito apaixonado e determinado. Uma nuvem densa de confusão pairava sobre Ana. Era como se duas realidades competissem por atenção, a promessa de algo novo com Gabriel e os ecos de um passado ressoando na voz de Miguel. Dá para ver que você está pensando em algo. A voz de Marta, sua amiga desde sempre,
interrompeu seu devaneio. É sobre o que o Gabriel disse, não é? Ana assentiu, ainda com o celular na mão. O peso da decisão começou a se acumular, e ela sentiu que precisava se decidir rapidamente. É Miguel, Ana finalmente confessou, a voz tremendo. Ele voltou. E quer falar comigo? Marta franziu a testa, a expressão típica de preocupação e proteção. Ana, cuidado. Você sabe o que ele significa. O que ele representa para você. Ana concordou, mas uma parte de seu ser queria ouvir Miguel. Queria entender o que o passado ainda tinha a oferecer, mesmo que isso pudesse pôr em risco tudo o que estava começando a florescer com Gabriel. O festival pulsava com um novo espírito, mas seu próprio coração vibrava de incerteza e nostalgia. A distância entre ela e Gabriel parecia aumentar. A determinação que antes a envolvia agora se misturava com a dúvida. O olhar intenso dele quando havia perguntado se ela estava com ele ecoou em sua mente. A onda de apoio que crescia na praça refletia a união que eles estavam tentando construir, mas Ana se sentia dividida. O que poderia significar essa conversa com Miguel? Um retorno ao que era, ou a chance de definitivamente fechar essa porta? Eu não posso deixar isso passar, Ana disse, mais para si mesma do que para Marta. Preciso saber o que ele tem a dizer. Com o olhar de Marta fixo nela, como um lembrete do que estava em jogo, Ana olhou mais uma vez para Gabriel, que agora gesticulava, envolto em um discurso vibrante. O que ela não queria era que essa união se desmoronasse antes mesmo de começar. Era tanta emoção para lidar em tão pouco tempo. Eu vou me encontrar com ele essa noite, decidiu, e as palavras saíram com um peso que poderia quebrar qualquer determinação. Tinha que ouvir Miguel, mas e se isso ferisse o que ainda estava por se consolidar? E se Gabriel se sentisse traído? Com cada passo que dava até o banco onde Miguel a esperava, Ana sentia seu coração pulsar de incertezas. Nunca havia sido tão desafiador simplesmente seguir o que o coração manda. E como se o tempo tivesse parado, Ana se perguntou, estaria pronta para enfrentar as sombras do passado, ou descobriria que o futuro estava ali, bem na sua frente, esperando para ser abraçado? A expectativa a envolvia como um manto pesado. O que ela descobriria nesse reencontro poderia selar seu destino de uma vez por todas. O banco era um cenário de memórias. Quando Ana se aproximou, notou que Miguel estava nervoso, os dedos tamborilando sobre as pernas. O céu escurecia lentamente, a luz da cidade começava a brilhar timidamente, como uma metáfora do estado de espírito dela. Ele a viu e sorriu, mas era um sorriso que trazia uma carga de incerteza. Oi, Ana, disse ele, a voz um pouco trêmula, como se estivesse carregando um peso invisível. Obrigada por vir. Ana assentiu, tentando conter a tempestade de emoções que se acumulava dentro dela. O que aconteceu? Por que você voltou? Miguel respirou fundo, os olhos fitando o chão por um momento antes de se encontrar com os dela. Eu precisava resolver algumas coisas. Coisas que fiquei pensando por muito tempo. Ele hesitou, a sinceridade começando a se desenhar em seu rosto. Sobre nós. A menção de nós soou como um eco de lembranças, as risadas e os sonhos que compartilharam juntos voltaram à sua mente. Essa conexão ainda estava viva, mas ao mesmo tempo, a ardência do presente com Gabriel a fez querer se proteger. Eu estou em um novo momento da minha vida, Miguel. Conheci alguém, confessou ela, a voz embargada. O que ela sentia por Gabriel agora parecia tão real, mais do que qualquer coisa que ela sentirá antes. Mas a fraqueza era consumidora. Os olhos de Miguel se iluminaram, não de alegria, mas de uma compreensão dolorosa. Eu soube. Mas preciso que você saiba de uma coisa, voltar para cá não foi fácil. Estive longe, mas você nunca saiu da minha cabeça. Eu fiz várias escolhas erradas, Ana. Ele balançou a cabeça, como se estivesse tentando afastar aquelas lembranças pesadas. E agora, eu quero tentar fazer as coisas de uma maneira diferente. O silêncio se instalou entre eles. Ana sentiu o peso de suas palavras. Seria possível reabrir essa porta? As esperanças e temores colidiram dentro dela, a cada segundo que passava. Mas e aquela vez em que você... Ana começou,
mas Miguel a interrompeu. Eu errei. E não tenho como corrigir aquilo. A voz dele estava mais firme agora. Mas o que eu mais quero é que você seja feliz, seja com quem for. Ele segurou as mãos dela, um toque que foi ao mesmo tempo gentil e intenso, como um fio tênue entre o passado e o presente. As palavras dele perfuraram a barreira que Ana havia construído contra ele, revelando a confusão de seus sentimentos. Talvez eu ainda tenha sentimentos por você, Miguel, mas estou tentando seguir em frente. A sinceridade a lembrou que a mudança não era um processo simples. Seu coração se debatendo entre o que foi e o que poderia ser, enquanto as vozes da comunidade, lá fora, ecoavam a alegria do festival, tão distante dela naquele momento. Você ainda me ama? Miguel perguntou, quase como se temesse a resposta. Ana hesitou. Eu não sei. Eu precisava de um tempo para pensar. Essa resposta ominosa deixou um gosto agridoce no ar. Semanas de incerteza se condensaram naquele instante, e a resposta reveladora se transformou numa faca de dois gumes. Uma escolha estava à frente dela, voltar para o que conhecia bem ou arriscar-se no novo. Logo, o tempo estaria a seu favor ou contra. Aquele encontro poderia ser a chave para um futuro diferente, ou um retorno ao que ela havia tentado deixar para trás. Mas dentro de uma rápida reflexão, Ana sentiu um puxão na consciência. Os sentimentos estavam lá, mas e o que ela realmente queria? Miguel puxou o celular do bolso, a voz dele finalmente por trás de um rosto que ela conhecia tão bem. Preciso te mostrar algo. Você vai precisar saber disso, se realmente decidiu por esse novo caminho. Ela se perguntou o que poderia ser tão importante a ponto de mudar tudo mais uma vez. E enquanto o céu escurecia sobre eles, Ana percebeu que o próximo passo poderia ser mais revelador do que imaginava. Miguel deslizou os dedos sobre a tela do celular, a concentração em seu rosto era palpável. Ana, com o coração aos pulos, aguardava ansiosa, suas emoções em um turbilhão. O que seria tão urgente a ponto de marcar aquele reencontro? O festival do lado de fora se intensificava, risadas e música preenchendo o ar, mas ali, no banco, o tempo parecia ter parado. Eu recebi isso há algumas semanas, disse Miguel, finalmente mostrando a tela. Era uma foto de um grupo de pessoas, todas sorrindo, em um evento que parecia familiar. Ana franziu a testa, tentando entender. É o nosso antigo grupo de amigos? Perguntou, o nervosismo começando a escorregar por sua voz. Sim. Mas olha aqui. Miguel passou a imagem para a próxima. Era uma foto de um carro, um que Ana reconhecia imediatamente. O carro que eles usavam para as viagens, para os passeios em família. Por que você está me mostrando isso? A confusão se intensificou. Por que esse carro foi encontrado? Abandonado. Ao lado dele estavam algumas coisas, pertences. E entre elas, estava um diário. Um diário que nós, Miguel hesitou, o olhar dele se nublando. Eu não contava que um deles ainda estava com você. Eu achei que tinha sumido. Ana sentiu seu estômago revirar. Aquele diário guardava segredos, sonhos, promessas feitas entre sorrisos e lágrimas. Entre cada página, sua alma ecoava e a memória da jovem que um dia havia sonhado com um futuro ao lado de Miguel voltava carregada de sentimentos. Quem encontrou? O que aconteceu? Ana forçou as palavras a sair. Um amigo em comum. Ele me mandou uma mensagem e decidiu devolver tudo ao que pertence. Mas o diário ele revelou algumas coisas que precisamos conversar, Ana. Algumas coisas que você talvez precise saber antes de tomar qualquer decisão. O coração dela disparou. Era uma combinação de medo e curiosidade. Ela sabia o quanto aqueles escritos poderiam desenterrar sentimentos que pensava estar enterrados. O que você quer dizer com isso? Miguel engoliu seco, seu olhar fixo em Ana. Está escrito lá sobre sentimentos não ditos, esperanças que ficaram no ar. E isso pode te ajudar a ver o que realmente importa. Não estou aqui para forçar uma escolha, mas para que você entenda. Olhando em seus olhos, Ana podia ver a vulnerabilidade dele. Era quase como se ele estivesse se despindo da dor de um passado que não foi fácil para nenhum dos dois. O peito dela se apertava.
Mas e Gabriel? Como eu posso lidar com isso tudo? A pergunta escapou, quebrando o silêncio e deixando no ar o aroma da insegurança. É só você olhar para o que realmente importa para você, Ana. O que está no seu coração, não só o que as circunstâncias disseram para você acreditar. Se você não ficar pronta para encarar o que está dentro de você, não vai a lugar algum. Aquelas palavras a atingiram como um raio. Miguel não estava apenas falando sobre o passado, mas também sobre seu presente. Era a oportunidade dela reencontrar quem realmente era, e o que realmente queria. Você confia em mim? Miguel perguntou, seu olhar suplicante. Ana não tinha certeza, mas sabia que precisava ver o que o diário continha. Um misto de coragem e medo a envolveu. Ela balançou a cabeça, finalmente abrindo-se para a possibilidade. Sim, eu confio. Miguel entregou o celular a ela, e para sua surpresa, as mensagens continuavam. Ele não tinha mostrado tudo. Leia isso e você vai entender. O futuro que você deseja não vai se construir se você carregar o peso do passado sem olhar para ele. O ar estava carregado de expectativa. Ana estava prestes a atravessar uma ponte que a levaria para longe da incerteza e em direção à clareza. Mas, ao mesmo tempo, um questionamento ecoava em sua mente. Será que as respostas que o diário continha ajudariam a decidir entre Miguel e Gabriel? Enquanto Ana começava a ler, a música e risadas do festival se tornaram um fundo sonoro distante, e tudo o que importava naquele momento era o que viria a seguir. A cada palavra que ela absorvia, a sensação de que sua vida estava prestes a mudar. Novamente intensificava-se. E enquanto ela se perdia nas páginas do diário, um novo dilema se formava. O que aconteceria se as verdades escritas ali mudassem tudo de novo? Ana se sentou no banco da praça, segurando o celular com firmeza, as palavras de Miguel ecoando em sua mente. Cada linha do diário que ela lia era como uma janela para um passado que nunca deixou de vivo em seu coração. As risadas e a música do festival se dissipavam lentamente, tornando-se um ruído distante. Nesse momento, o universo parecia ter prolongado a agonia da incerteza que a envolvia. A primeira página era uma mistura de sentimentos adolescentes e sonhos, promessas e confissões que pareciam eternas. As lembranças de Miguel se misturavam às de Gabriel, criando um emaranhado de emoções que a separavam da clareza. Ao virar as páginas, Ana se deparou com um trecho que a fez parar. Nunca deixei de acreditar que você é minha parte melhor, Ana. Mesmo distante, você sempre foi a luz que guiou meu caminho. Uma onda de nostalgia a atingiu, e lágrimas começaram a escorregar pelo seu rosto enquanto a esperança e o medo duelavam dentro dela. Era confuso saber que aquelas palavras eram do Miguel que havia partido, mas que parecia ainda tão presente em sua vida. Ela levantou o olhar e viu Gabriel conversando animadamente com um grupo de crianças, seu sorriso refletindo a alegria que ele desejava compartilhar com a comunidade. Ele estava ali, sua nova possibilidade, a chance de construir algo melhor. Mas como poderia deixar o passado para trás se ele ainda pulsava com vida no diário? Decidiu que precisava conversar com ele. Mas antes, precisava entender o que Miguel quis dizer com suas palavras. O diário foi um convite para confrontar seus próprios sentimentos. Uma parte dela queria acessar o antigo amor, mas a outra temia que isso pudesse destruir a nova conexão que estava florescendo. Assim que o festival atingiu seu clímax, Ana se encaminhou para Gabriel. Ele a viu se aproximar e seu olhar se iluminou. Oi, você está bem? Parecia distante, disse ele, com uma preocupação genuína. Gabriel, eu preciso te contar algo. Estou em um momento complicado, e sinto que é justo que você saiba, começou ela, as palavras saindo trêmulas. A expectativa se espalhou entre eles, como um laço que crescia a cada segundo. Fala, Ana. Estou aqui para te ouvir. O olhar dele estava cheio de compreensão e paciência. Ela respirou fundo, a coragem crescendo em seu peito enquanto as emoções se aglomeravam. Miguel voltou. Ele me mostrou algo que pode mudar tudo. Um diário que nos conecta ao passado e me faz perguntar o que eu realmente quero. Assim que as palavras saíram de seus lábios, uma sombra de preocupação pairou sobre o rosto de Gabriel. Eu entendo que isso deve ser difícil, mas preciso que você saiba uma coisa: o que nós estamos construindo também é real, e também é importante.
O que você sentia por Miguel pode sempre fazer parte de você, mas eu também me sinto parte da sua vida agora. Você aprendeu a se abrir para o futuro, e eu quero ser uma parte vital dele, ele disse, a voz cheia de resoluta sinceridade. Ana olhou nos olhos de Gabriel e viu ali a promessa de um novo começo, um futuro luminoso, mas o eco das páginas do diário ainda brilhava em sua mente. Gabriel, eu quero que você saiba que você é uma parte tão importante da minha vida e do que está acontecendo aqui. Eu só estou assustada com o que o passado pode trazer de volta. Ele sorriu, um sorriso cheio de compreensão. Eu não quero que você escolha entre mim e ele. Quero que você escolha o que é melhor para você. Mas, por favor, não esqueça que você é importante e sua felicidade importa para mim. Ana sentiu uma onda de gratidão e amor por Gabriel, percebendo a força e confiança que ele tinha. Era exatamente o tipo de parceiro que ela sempre desejou, alguém que a apoiaria, independentemente das sombras do passado. Nesse momento, cercada por aquele clima festivo, ela decidiu que precisava seguir em frente. O que Miguel disse em seu diário era um recado vital. O futuro dela não deveria ser definido apenas pelos ecos do passado. Com um coração cheio de determinação, Ana sabia que estava pronta para enfrentar qualquer desafio que surgisse à frente. E assim, naquele festival, enquanto os acordes de música e as risadas de alegria da comunidade envolviam os dois, Ana fez uma escolha. Ela abraçou a luz do presente e possível futuro ao lado de Gabriel. O que restava do passado, ainda que significativo, não poderia mais governar suas decisões ou seu coração. Era hora de unir a comunidade, de transformar aquele festival em algo que floresceria e se propagaria para os dias seguintes. Muita coisa ainda precisava ser feita, mas Ana tinha certeza de que tinha a equipe certa ao seu lado, aquelas vozes que ecoavam com amor e apoio. Lágrimas de felicidade escorriam pelo seu rosto enquanto ela tomava a decisão que transformaria seu futuro. Ana olhou mais uma vez para Gabriel, e agora a promessa era clara. Juntos, com a força da comunidade ao redor, eles poderiam construir algo lindo. E, com um último olhar no diário, ela soube que sua história não acabará ali. Era só o começo de uma jornada que poderia unir não só suas almas, mas de toda a cidade. Agora, é a sua vez. Você precisa se inscrever no canal imediatamente para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e mostrar seu apoio. Comente suas reações e teorias sobre esse final e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Este é o momento de fazer a diferença. Não espere nem mais um segundo.